Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse evento que tem como objetivo realizar um encontro com profissionais que atuam em diversos setores da economia. É um evento promovido pelo Mackenzie Soluções, uma área de negócios do Mackenzie que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo também diversos cursos de educação executiva. Eu sou o professor Dr. Giancarlo De Lorenzi, aqui do Mackenzie. Eu sou o diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, farmacêutico, mestre e doutor em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista, doutor em imunologia e especialista na área de saúde pública. É uma honra poder moderar esse encontro que tem como objetivo discutir e refletir sobre a importância da saúde pública nos tempos atuais. Eu gostaria de agradecer muito a participação dos colegas aqui presentes e que vão abordar esse tema, trazendo conteúdo e diferentes visões e possíveis perspectivas na área de saúde pública. Também gostaria de agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo, desejando um bom proveito neste evento. Informar também que o nosso chat estará disponível para possíveis perguntas que os nossos convidados possam ter. Está conosco aqui, então, o Dr. Rafael Musnik, que é CEO da indústria Raso, a professora doutora Ana Carolina Partenês, que é coordenadora do curso de nutrição do Centro de Ciências Biológicas da Saúde do Mackenzie, e a professora doutora Camila Saqueri Ramos, que é professora do curso de Ciências Biológicas do nosso CCBS, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E antes de direcionar as perguntas aos convidados, nós gostaríamos apenas de trazer a menção, trazer a questão do porquê discutir esse tema saúde pública, que tomou contornos bastante expressivos no último ano, né, 2020, 2021, por conta da pandemia da Covid-19. Esse tema sempre foi um tema importantíssimo e sempre esteve na formação dos profissionais de saúde, mas muito sempre pensando em atendimento público, sempre foi marginalizado de uma forma geral. E por conta da pandemia, isso veio a ser de fundamental importância para entender quais são os aspectos e quais são quais são as necessidades que um país do tamanho do Brasil tem para promover saúde pública de qualidade a todos os cidadãos. Lembrando que, quando nós pensamos em saúde pública, nós estamos falando de setor público e setor privado, que atende a população como um todo. Então, com toda certeza, todos nós utilizamos das ações de saúde pública no nosso dia a dia, quer tenhamos seguro de saúde ou façamos todos os nossos atendimentos particulares, quer utilizemos o atendimento público. Bom, eu gostaria de começar, então, trazendo uma pergunta, questionando um pouco do histórico da saúde pública, falando um pouco sobre esse tema, que é tão relevante, como isso chega no Brasil dos tempos atuais. Queria convidar para responder essa pergunta a professora Camila, que tem trabalhado, inclusive, em cursos de pós-graduação lato sensu em saúde pública. Professora Camila. Olá, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Com certeza já é uma necessidade, né, da gente abordar o assunto, de fato, uma área que sempre esteve presente, né, nas formações aí dos profissionais de saúde, mas que tornou um linguajar mais frequente aí na população, né, para a população no geral, também se vê hoje aí discutindo e comentando, falando aí sobre aspectos relacionados à saúde pública, mas com esse foco aí da pandemia. Eu acho que, se a gente olha historicamente, a gente percebe um avanço da urbanização, né? Se a gente olha na questão histórica da formação das cidades, a gente percebe que no século
retrasado, né? Vamos colocar aqui, já estamos no século XXI, mas a gente vinha de situações de uma construção da cidade ainda muito precária nos aspectos de saneamento, principalmente, né? Então, quando a gente pensa em saúde pública, o que mais afligia a população no início da construção das primeiras cidades, das primeiras vilas aqui no Brasil, eram as doenças infecciosas, né? Que é especificamente aqui a minha área, né, de atuação, mas que com a urbanização, desenvolvimento, tecnologias, a gente foi desenvolvendo estratégias de fornecimento de água tratada. Então, se a gente vê eventos históricos, né, as pessoas morriam e eram jogadas no riacho, que era o mesmo riacho que a população usava para coletar água para lavar roupa, e eventualmente próximo dos poços de onde eles buscavam água para consumo. Então, a gente, de fato, tinha um problema de saneamento básico, principalmente, que fortalecia a disseminação, aí favorecia a disseminação dessas doenças infecciosas, principalmente de transmissão fecal-oral, e até os hábitos de higiene, né? Quando a gente pensa também a falta da noção de hábitos de higiene propriamente ditos, que também veio, né? Se a gente olha também a questão cultural dos europeus, quando chegam aqui no Brasil e encontram nos índios aí o hábito de tomar banho, né, diariamente. Então, tudo isso facilitou um desenvolvimento, uma mudança no perfil de doenças que acometiam a população. E hoje, quando a gente olha as grandes cidades, os grandes centros urbanos, a gente já não percebe com tanta clareza essa dificuldade de acesso à água tratada, à coleta de tratamento de esgoto, a possibilidades de práticas de higiene, né? Mas eu costumo comentar até com os alunos, se a gente sair um pouco do centro da cidade ali de São Paulo, ir para a periferia, ou até para cidades do interior aqui bem próximas a São Paulo, a gente vai se deparar com regiões e populações que não têm acesso à água tratada, que não têm acesso a tratamento de esgoto, né? Então produzem esgoto e lançam esse esgoto a céu aberto, e que você vai abordar aí questões de higiene, de fato elas têm dificuldade de ter um acesso à água limpa para poder praticar suas ações de higiene, né? Suas medidas de higiene pessoal e higiene alimentar, né? Então, eu acho que, de fato, a gente vê uma mudança no perfil do que aflige a sociedade, né? Na saúde pública, no início do século retrasado aí, até 1900, início do século passado, ainda eram as doenças infecciosas, e, de repente, hoje a gente se depara aí com a maior parte, hoje, especialmente, de novo, né, um vírus aqui acometendo todo mundo, mas antes da Covid, os nossos problemas eram mais de questões de doenças crônicas, cardiovasculares, doenças metabólicas, né? Então, eu acho que essa perspectiva do crescimento das cidades mudou também, né? Ela se faz aí presente na história da saúde pública. Obrigado, Camila. Realmente você trouxe algumas questões bem importantes, que antes da pandemia as ações de saúde pública estavam relacionadas às doenças crônicas não comunicáveis, né? Então, doenças cardiovasculares, metabólicas e também neurodegenerativas. Bom, no dia 5 de maio, foi comemorado, não é bem comemorado, mas nós lembramos, né, o Dia Internacional da Higiene das Mãos, e eu gostaria de perguntar ao Dr. Rafael, e considerando a questão, especialmente da pandemia, em que há uma recomendação muito grande com cuidado, né, da higiene das mãos, qual seria a importância da higiene pessoal, portanto, para a prevenção de doenças, especialmente essas que são transmitidas aí de uma pessoa para outra? Ativando meu som aqui. Bom dia, Giancarlo, Camila, Ana Carolina. Satisfação poder estar aqui com vocês, conversando, aprendendo, né, muito sobre
saúde pública e tudo mais. É fundamental, eu te diria, Giancarlo, de uma forma muito objetiva e simples, né? Acho que a Ana Carolina já trouxe para a gente aí alguns pontos, a Camila, perdão, já trouxe para a gente alguns pontos importantes aí em termos de evolução e de hábitos, né? E quando a gente vê isso já lá atrás, né? Quando em 2009, aproximadamente, a gente teve aquela gripe suína, né? Que já foi um primeiro evento, e agora talvez muito mais escancarado com a pandemia do coronavírus, da Covid-19, a questão dos hábitos de higiene dos mais simples, né? A gente arrasa uma empresa que nós temos 60 anos e a maior parte deles dedicado a produtos de higiene e limpeza, como um dos principais fabricantes de sabonete do Brasil, tanto como terceirista para grandes marcas, como os nossos produtos. Aqui atrás tem alguns deles, alguns sabonetes. E a gente percebeu isso muito forte durante o ano passado, né? As pessoas tomando mais consciência desses hábitos simples, mas que nem sempre, na correria do dia a dia, eles eram executados, né? De simplesmente lavar as mãos com mais frequência, usar o sabonete, seja ele sabonete em barra, seja ele sabonete líquido, e isso foi notório, né? Acho que a gente, quando começa a estar diante de uma pandemia e vem muito o medo, né? Que é uma reação do ser humano em relação à doença, a gente acaba cuidando e prestando atenção em coisas que no dia a dia a gente perdia. A gente percebeu muito a mudança de hábitos, a preocupação das pessoas em relação à sua higiene pessoal, né? Tanto a higienização das mãos e banho, né? Propriamente dito, mas principalmente a higienização das mãos, né? Num primeiro momento, aquela onda que todo mundo estava em casa e ninguém saía e tudo mais, mas depois, quando começa a circular mais, você começa a conviver mais em espaços públicos, claramente você está mais exposto, né, ao ambiente, a eventualmente algum tipo de perigo que isso possa trazer em contato, né? Então, a higienização das mãos ela é fundamental para isso, ela é um hábito simples, mas absolutamente efetivo, né, no combate a qualquer tipo de vírus, de bactéria. Então isso ajuda muito, né? O álcool gel tomou uma proporção muito grande nesse período também, tem uma eficácia importante aí na higienização, mas nada como uma boa lavagem de mãos aí com sabonete para ajudar a prevenir, né? Eu acho que a prevenção é a melhor forma de combater esse vírus que está nos rondando aí há mais de ano, nos incomodando. Então, a resposta simples para ti seria que é fundamental, né? Muitas vezes a gente pensa em soluções complexas para os problemas quando ela está muito acessível, né? Nas soluções mais simples, né? E a higienização das mãos ela é absolutamente fundamental nisso. Muito obrigado, Rafael. Realmente é uma solução simples, de fácil acesso, e que muitas vezes as pessoas acabam não se utilizando, né, dessa solução que é simples. Agora, eu queria que a professora Ana Carolina abordasse também esse tema da higiene, tanto a higiene pessoal quanto a higiene do ambiente, no caso específico da segurança alimentar, né, pensando, porque o que está em moda nesse momento é a pandemia da Covid-19, a transmissão do coronavírus, mas nós temos aí uma disseminação de doenças, né, muito grande nos alimentos, né, a doenças que vão desde verminoses a doenças bacterianas, né, que podem até produzir óbito. Então, professora Ana, queria que você abordasse um pouquinho essa questão da higiene, tanto dos alimentos quanto das próprias mãos, né, qual é a paramentação adequada para uma pessoa preparar mesmo o seu alimento. Bom dia, Jean, Rafael, Camila, também é um prazer estar aqui com vocês. Bom, sendo da área de nutrição, naturalmente, nós sempre discutimos essa questão de segurança alimentar,
Na verdade, segurança alimentar é um termo mais amplo, né? Não envolve somente uma questão de segurança sanitária, digamos, mas aspecto de acesso também. Mas pensando nessa parte, né, que é de segurança sob um aspecto higiênico-sanitário, sem dúvida nenhuma, acho que é uma das grandes preocupações que nós temos na área, exatamente por isso, pelo alimento ser um veículo de possíveis contaminações, né, de transmissão de agentes que possam causar algum mal à saúde. É bastante interessante falar sobre isso, porque quando a gente fala em segurança sobre esse aspecto dos alimentos, existem muitos conhecimentos populares, né? Que não necessariamente são eficazes. Então, você tem, por exemplo, indivíduos que põem vinagre no alimento, achando que vai haver, né, a descontaminação. Eu tenho uma história interessante, por exemplo, uma vez atendi uma senhora, uma avó de uma criança, e essa criança tinha problemas gastrointestinais importantes, recorrentes, a gente estava tentando investigar qual seria o problema. E na conversa com essa senhora, ela repetia muitas vezes a questão: olha, eu sou muito limpa, eu limpo muito o alimento, eu limpo muito, e aquilo começou a me chamar a atenção. E aí eu perguntei para ela: como que a senhora limpa os alimentos? E ela colocava detergente, ela lavava os alimentos in natura com detergente, né, de lavar louça. Então ela esfregava feijão com detergente, né, ela fazia muitas coisas, enfim, que ela imaginava que aquilo fosse a melhor forma de fazer higienização, né? Então, em relação à higiene dos alimentos, a gente tem bastante esse aspecto de, muitas vezes, uso de produtos inadequados, com a melhor das intenções, né? Mas, sem dúvida, no nosso caso, nós pensamos sempre num aspecto de higienização, né, com água corrente, e depois utilização, principalmente de hipoclorito, que é o que faz com que a gente consiga fazer a descontaminação desses alimentos. Pensando num aspecto de cuidado, né, de paramentação, isso também é algo interessante. Muitas vezes as pessoas acham que o uso de luvas, né, ou acham que usar as luvas, por exemplo, no contato com o alimento, é a melhor solução, né? E sabe-se, pelo menos os estudos na área mostram que a higienização da mão bem feita é muito melhor, né, do que o uso de uma luva não higienizada, né? Então, muitas vezes na área de alimentação, o que a gente vê? Uma pessoa que faz uso de uma luva, mas ela não toma os cuidados com aquela luva e ela manipula, né? Vamos pensar numa pessoa que manipule alimentos ou que faça uma venda direta de alimentos. Então, ela tem a falsa impressão de, ao estar com a luva, que ela não está com... Então, ela pega no dinheiro, ela pega no alimento, ela pega, né? E o fato dela estar com uma luva, ela acha que aquilo é a melhor solução. Então, acho que todos nós vamos reforçar aqui, né, nas nossas falas, que sempre a melhor solução é lavagem adequada de mãos, né? Inclusive no contexto de manipulação de alimentos também. Claro, um uso de um EPI bem orientado é importante em alguns aspectos, mas muitas vezes um EPI mal orientado é pior do que uma lavagem adequada de mãos. Ana, obrigado. Eu vou depois mandar o link da gravação para minha mãe, para evitar usar detergente, vinagre e tudo. Até tem um comentário aqui do público dizendo, a pessoa diz que lava as folhas com... coloca vinagre, coloca as folhas de molho no vinagre, né, para poder desinfetar, né, digamos assim. E nessa questão tinha uma moda no passado da água ozonizada, né? A gente comprava os ozonizadores para poder usar, e o ozônio está na moda para um monte de coisa agora de novo, né? Mas realmente é uma abordagem bem importante entender e conhecer, né, quais são as melhores alternativas, né, para isso. Não, e eu acho, só complementando, Jean, mas esse aspecto da higiene das folhas em si, porque o alimento que a gente vai cozinhar, você consegue, exatamente, pelo próprio cozimento, eliminar a maior parte dos patógenos, né? Mas o que você vai consumir cru,
Tem uma questão importante, a gente passou por isso agora com esse Covid, né? Então, com medo da Covid, o que eu faço? Até hoje aqui em casa, a gente ainda higieniza todo o material que chega do supermercado, mas a gente também passou aqui por etapas para descobrir o que funcionava e o que não funcionava com cada alimento, né? Então, tem coisas que é até melhor você deixar ali na quarentena e esperar, porque tem alimentos que se você molha eles e guarda eles úmidos, eles vão apodrecer rapidamente. E só um detalhe até da questão das folhas, tem estudos com parasitas intestinais, principalmente cistos de ameba, de giardia e ovos de homintos, que eles mostram que a eficácia dessas gotinhas que vendem no supermercado é nula. Os ovos são resistentes, eles são formas, naturalmente, são formas de resistência ao ambiente. E quando você enche uma bacia com água e pinga ali, nem sei quantas que são, né? 10, 15 gotinhas daquele hipoclorito, ele não tem eficácia sobre os ovos. Então, o que é recomendado é, de fato, uma lavagem mecânica, né? Então, você limpar as folhas mecanicamente. Exatamente. Para remover aquilo que você não consegue matar, você lave pela remoção, né? Então, acho que é um ponto complementar aí essa questão da higiene dos alimentos. Verdade. Tem uma pergunta aqui do Nelson Ney, falando que a mãe dele utiliza água sanitária na lavagem das folhas, que é como a Ana falou, de ser recomendado. Agora, o interessante, Ana, é se você puder dizer a proporção à água sanitária, né, hipoclorito, água, para poder as pessoas também ficarem com isso registrado. Em geral, se pensa em 1 colher de sopa para 1 litro de água. Tá? Partindo de uma solução 2,5%, né? Que é o que a gente encontra da água sanitária. Certo. Então, é bom para deixar isso registrado. E lavar também bem depois, né? Esse também é um ponto. Assim, você põe, depois enxágua bastante, né? Independente de você estiver usando. Você lava bem antes, né? Então, tira essa questão física mesmo, como a Camila falou. Então, tem que ter uma lavagem prévia, o uso de hipoclorito e uma lavagem posterior. Então, tudo isso vai garantir, né? Vai dar esse cuidado com a questão dos alimentos. Certo. Bom, eu fiz essa primeira rodada com perguntas direcionadas, mas, de fato, é para ter mesmo esse debate. Agora, eu vou fazer perguntas únicas e cada um dê a sua opinião ou discute, né, para a gente poder entender um pouco mais esse debate da saúde pública. Bom, a pergunta aqui, nesse primeiro momento, é como que a gente pode formar profissionais especialistas em saúde pública, né? Aqui não pensando até num estrito senso, não pensando em doutores em saúde pública, mas profissionais que possam atuar no mercado. Então, por isso eu estou destacando que não precisa ter uma formação estrito senso, não da academia, mas para atuar no mercado de forma a melhorar, né, aspectos relacionados à saúde pública nas empresas. Existe oportunidade, gostaria até de ouvir a visão do Rafael sobre isso, se existe oportunidade de ter um profissional que seja especialista em saúde pública nas empresas, quer seja uma indústria alimentícia, quer seja uma indústria de higiene e limpeza, quer seja uma indústria farmacêutica, petrolífera, o que for, mas se, na visão de vocês, haveria oportunidade e também, né, pensando em nicho de mercado e empregabilidade de profissionais que atuam nessa área. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Pode começar por você, Rafael, então. Eu estava desativando o som aqui. Tem uma visão do ponto de vista da indústria, Jean Carlos, que tudo que a gente puder atuar como forma preventiva, né, e trazendo para dentro da indústria, para dentro da empresa, medidas preventivas, metodologias, ações que ajudem a trazer a questão da higiene, da prevenção para todos os funcionários, isso faz todo sentido. Né? Do nosso lado, um pouco da experiência que a gente viveu nesse ano de pandemia,
é muito nessa linha, né? Muito na linha da prevenção, do aprendizado sobre práticas internas, do que fazer, do que não fazer, né? Acho que quando começou a pandemia, primeiro teve um susto generalizado, né? A gente começava a ouvir aquelas notícias, pô, aconteceu lá na China, daqui a pouco acontece aqui em São Paulo, e daqui a pouco está perto da gente, né? Como aquela onda de tsunami que tu vê vindo e sabe que vai chegar e uma hora ela chega. E acho que o ponto-chave em relação a ter profissionais de saúde dentro da empresa é que eles possam contribuir exatamente no sentido de trazer todas as melhores práticas em termos de prevenção e de proteção para os funcionários da empresa, né? E mais do que a proteção para o funcionário dentro da fábrica, talvez o principal desafio que a gente até hoje tem na Raso é a disciplina para com os nossos profissionais nas suas vidas privadas, na pessoa física, eu diria, né? Na Raso, digo por experiência, a gente vem sendo, graças a um trabalho aí muito dedicado do nosso time aí de saúde e segurança do trabalho, a gente vem sendo muito bem sucedido nessa questão do coronavírus. A gente entendeu desde o início que a gente tinha um papel social e sanitário muito importante, né, de continuar fornecendo, de continuar entregando produtos de primeira necessidade para a população, até porque não é só a nossa linha de produto, a gente atende grandes players que abastecem o mercado em sabonete, então a gente tinha uma responsabilidade grande de seguir com essa entrega de forma consistente. E a gente trocou muitas ideias com clientes nossos, multinacionais, sobre protocolos, a gente estava aprendendo, né? O que a gente deve fazer para prevenir. Aí vai desde medidas que hoje parecem super básicas, mas há um ano atrás a gente estava aprendendo com elas, né? A aferição de temperatura na entrada, o tapete com produto lá para limpar os pés, o próprio uso de máscara, luva, um protocolo de testagem que a gente implementou, uma parceria que nós temos com um convênio com São Camilo de respostas rápidas, né, e de afastamento das pessoas com sintomas. Então, neste um ano, eu digo que a gente não foi pressionado em termos de fábrica em nenhum momento, no sentido, a gente conhece outras empresas que tiveram que parar por conta do vírus se espalhando lá dentro, né? Tivemos casos, graças a Deus, muito poucos casos que geraram internação e maior gravidade, graças a Deus, nenhum óbito na empresa, e eu acho que isso muito graças a essas ações preventivas. Então, eu vejo muito nessa linha. Acho que o papel de profissionais da saúde, nesse momento, é trazer para dentro da empresa boas práticas, boas ações que ajudem a educar e disciplinar o nosso pessoal em relação às medidas de higienização, de proteção. E que eles possam levar isso para suas casas, né? Porque a gente sabe que eles passam 1/3 do dia, vamos generalizar aqui, né, conosco na empresa, e 2/3 do dia fora da empresa. E aí passa por ônibus, passa por metrô, na sua casa, na comunidade, no seu bairro, e ali tem uma exposição muito grande. Acho que o nosso papel dentro da empresa é conseguir levar a eles também a conscientização e as boas práticas para que usem nas suas vidas pessoais, né? Porque não importa se você vai pegar o vírus dentro da empresa, fora da empresa, ele é uma ameaça em qualquer lugar. Então, eu vejo muito esse papel do profissional de saúde, não sei se eu estou respondendo diretamente a tua pergunta, Jean Carlos, mas assim, entendi, nesse sentido, né, de colaborar na questão educativa, preventiva, que para mim é a melhor solução, né? A prevenção e a não contaminação é a melhor forma de não sofrer nenhuma consequência da doença, né? E acho que a gente tem um time na nossa empresa bastante competente nisso e a gente está tendo resultados muito bons em função desses protocolos. Eu acho que os profissionais de saúde eles têm esse papel, e mais que um papel, eles têm essa responsabilidade, que passou a ser muito mais evidente com a pandemia, né? Muito mais protagonista, talvez, com a pandemia. Não que não devesse ser antes, né? Mas a pandemia talvez tenha escancarado isso e trazido esses profissionais para um nível de relevância, de importância dentro da empresa de primeira linha, eu diria. Obrigado, Rafael. Camila, Ana, os comentários.
Não, eu acho que o Rafael tem razão nesse aspecto do profissional de saúde que cuida, que está ali dentro isso serve para todas as empresas, né? Quando a gente pensa nessa questão da saúde do trabalhador, de assegurar que seja ali um ambiente saudável, né, no local de trabalho, e práticas de higiene pessoal, mas também de respeito, né? Porque várias dessas doenças, quando a gente pensa principalmente nas doenças infecciosas, são doenças de transmissão, várias delas de transmissão direta, né? Como a gente está vendo aí na Covid. Então, quando o indivíduo deixa de praticar medidas de higiene pessoal, ele passa a ser uma fonte de contaminação do ambiente, que é compartilhado, né? Então, chega a ser um comportamento desrespeitoso com os demais, né? Ele pode não assumir que, olha, eu vou aqui ao banheiro e vou sair do banheiro, não vou nem lavar a mão. Mas porque ele não tem problema com a sujeira dele mesmo. Mas quando ele sai de lá e ele pega uma cadeira, ele mexe no equipamento, ele pega numa caneta para assinar e compartilha, ele está levando esse risco do comportamento individual dele para todos os demais, né? Que compartilham com ele daquele ambiente. Então, eu acho que e aí o que o Rafael colocou, de tentar transpor, criar o hábito, né? Quando a gente olha em medidas de prevenção, que de fato seria o objetivo primordial, né? Prevenir as doenças, a gente vê que para as doenças infecciosas, a maior dificuldade é você conseguir mudar o comportamento da população, né? Então, eu acho que e aí a gente pensa em todos os profissionais, em todas as variedades, né, de especialidades aí da área da saúde, mas pensar não só numa empresa, mas na comunidade, né? Como que a gente pode atuar de maneira a trazer esses novos hábitos aí para a população, né? Conscientizá-los da importância individual e comunitária de bons hábitos de higiene e de cuidados com a saúde no geral. Eu gostaria de acrescentar um outro aspecto, que além desses, né, exatamente desse aspecto de atuação do profissional de saúde, com esse olhar de saúde pública, que eu acho que cada vez mais a gente pensa, acho que cada vez mais não, né? Mas sempre nós que formamos profissionais de saúde temos que enfatizar que estamos num contexto de saúde coletiva, né? Que é isso que a Camila falou. Mas eu queria trazer uma outra questão também, que são competências, né? Que um profissional, ao ingressar ou ao se interessar, um profissional de diferentes áreas de origem, mas ao se interessar pela área de saúde pública, pode agregar competências que muitas vezes, às vezes, não são tão trabalhadas na sua graduação, né? Em alguns aspectos importantes em termos até da capacidade crítica, da sua capacidade de analisar informações, né? Principalmente no momento que a gente está agora, então o tempo todo a gente remete à coisa da pandemia. Então, além de muitos aspectos, escancarou-se a necessidade de se entender o que é ciência, né? De se entender o que tem relevância, o que tem evidência, né? Então, acho que a gente fica muito orgulhoso sendo da saúde, fala, nossa, que bom, né? Que as pessoas estão entendendo a importância de se interpretar dados, né? De entender o que você está lendo. Então, eu acho que isso é algo interessante. Tem um documento do Fórum Econômico Mundial que fala sobre as top 15 skills, né, para 2025. E aí colocam lá que nessas competências esperadas para os futuros profissionais, você tem lá pensamento crítico, capacidade de analisar informações, interpretar dados, né? Isso independe da área. Então, a gente vê que são competências que são esperadas de todos os profissionais. E quando a gente pensa em, puxa, um profissional de saúde venha fazer um curso de saúde pública, por exemplo, ele vai evidenciar essas competências, ele vai aprimorar essas competências, né? Então, nós que somos da saúde pública, né, na origem, é apaixonante pensar que essa capacidade de interpretar a informação da ciência é o que nos move, é o que nos motiva.
queria trazer essa informação adicional. Só complementando, Jean, dá licença só. Mas o que a Ana falou, eu acho que vem num ponto que é fundamental do olhar, né? Se você pensa, quando você escolhe um curso de graduação, você vai muito direcionado à atuação daquele profissional, né? Daquela profissão, né? Então, quando você tem a possibilidade de olhar para o todo e olhar como que cada uma dessas diferentes áreas de atuação da saúde atuam em conjunto para poder proporcionar estratégias de saúde, é que eu acho que a gente começa a ter esse olhar crítico, né? Passar a perceber que, olha, eu como bióloga posso trabalhar nisso, posso implementar isso, mas eu vou precisar de uma nutricionista que fale sobre aquilo, que aborde aquele outro assunto, um enfermeiro que chegue para falar sobre um outro problema, ou investigar um outro problema. Então, eu acho que esse é o ponto que a Ana colocou dessa capacidade de análise, de crítica, de interpretação. A gente nunca foi exposto a tantos dados como, né, de pesquisas toda hora. Eu falo assim, os jornalistas viraram cientistas, coitados. Eles tiveram que aprender um monte de termos, análise de um monte de dados, mesmo pedindo ajuda aí para os profissionais, né, especialistas com frequência, mas porque a gente nunca teve acesso a tantos dados, mas aí como que quem é que vai filtrar, né? Quem é? É o profissional da saúde. Então, é a pessoa que tem condições também de olhar para o todo, né? Enxergar a saúde nesse aspecto multidimensional dela, né? Ótimo, Camila. Uma colocação importante também, pensando, né, como nós, universidade, somos formadores, né, desses profissionais, esse link que nós temos feito entre, por exemplo, o profissional que vai se especializar em saúde do trabalhador e o profissional que está estudando saúde pública. Então, ter módulos comuns, né, na formação, que esse profissional que está na empresa possa ter esse olhar mais amplo da saúde, como a gente pensou, né? Tem discutido aqui. Bom, caminhando agora para um outro bloco de perguntas, considerando que o Mackenzie Soluções é o nosso braço, né, de interrelação com o mercado, né, e com as empresas, olhando as demandas das empresas, quais seriam as perspectivas, né, das parcerias entre o setor produtivo com o setor de educação? Existem modelos, né, que se atua nessa área, ligadas à formação, mas também a modelos de desenvolvimento científico. Existem parcerias, né, que são aquelas parcerias para desenvolvimento de produtos, as famosas PDPs, que pode envolver somente setor privado, como no caso do Mackenzie, com indústria, ou o setor privado com o setor público, né? O setor produtivo com o setor público, não necessariamente o privado. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês que tipo de relação e quais seriam as melhores perspectivas e práticas para que fosse intensificada esse tipo de parceria. Eu vou deixar livre para quem quiser começar. Eu posso começar aqui. Eu acho que esse tipo de parceria, Giancarlo, a gente estava conversando um pouquinho antes da chamada justamente sobre isso. É o típico ganha-ganha, né? Quanto mais proximidade a gente conseguir ter, e a gente sabe que no dia a dia a implementação, a prática disso nem sempre ela é fácil de fazer, né? A gente que vive indústria e o mundo empresarial, a gente está sempre sendo consumido, né, pelo dia a dia, pela operação em si. Mas eu vejo esse tema como um tema absolutamente estratégico, né? Porque do lado da indústria você tem muito a ganhar com esse tipo de parceria, você de alguma forma acessa um know-how, um talento, competências, vamos dizer, né, de profissionais que estão lá na universidade, que estão com conhecimento muito especializado, sendo desenvolvido, e que podem contribuir muito para um desenvolvimento de produto, para novas ideias, para inovações. Então, tem muito a ganhar com isso. E do lado da universidade, do lado destas pessoas que vão colaborar
né, têm acesso ao mundo empresarial, que eventualmente vai ser o mundo que eles vão transitar no futuro. Né? Alguns deles vão para a carreira acadêmica, outros vão para suas carreiras empresariais, profissionais, enfim, e já começam a ter contato com a indústria. Né? Então, acho que esse tipo de aproximação e você conseguir desenvolver dentro da empresa modelos de inovação que permitam uma colaboração, modelos colaborativos, né, entre indústria e universidade, isso é um gol de placa, eu diria. Tá? Não são muitas empresas que conseguem fazer isso, de implementar na prática, né? Mas eu vejo isso como algo muito estratégico e que os dois lados têm muito a ganhar, muito a ganhar. Então, acho que é um tema que deveria estar mais presente na agenda das empresas. Do nosso lado, a gente tem buscado algumas iniciativas sobre isso, ainda de forma tímida, mas tentando tracionar elas mais rápido, né? Mas eu vejo isso como algo extremamente estratégico que pode ser muito benéfico para todo mundo, né? Para a aproximação entre esse mundo empresarial e o mundo acadêmico e o quanto isso pode também gerar de benefícios para o mercado, para o consumidor, né? De novos produtos, de novas tecnologias, enfim, soluções que consigam trazer, nesse ramo específico aqui que a gente está falando, né? Mais proteção, mais prevenção para a saúde dos consumidores de forma geral, da população de forma geral. Né? Então, acho que todo mundo se beneficia disso no final do dia. Ótimo, Rafael. Obrigado. Acho que eu posso também falar um pouco, talvez agora, sobre o olhar nosso, né, da universidade. O Rafael acho que falou uma palavra que eu acho que é importantíssima para a gente nesse aspecto, que é trazer soluções, né? Então, quando a gente tem né, um profissional, um processo de formação, e eu dou para ele um desafio e digo, olha, acha a solução para esse desafio, a gente sai do contexto de um conhecimento, né, teórico, e a gente parte para um contexto de um conhecimento aplicado. E isso é o que, muitas vezes, é o que motiva esse aluno, né? Então, de novo, é o ganha-ganha mesmo, porque para nós da universidade, você aproximar, né, o aluno desse ambiente corporativo, das empresas, de que soluções as empresas estão buscando, como é que ele pode auxiliar nessa resposta a essas perguntas. Eu acho que é essencial. A gente tem, por exemplo, que inclusive está acontecendo simultaneamente, né? Está acontecendo agora. A gente tem algumas iniciativas, vou contar especificamente do curso de nutrição, mas existem muitas outras, que são, que na verdade são proposições, né, de desenvolvimento de produtos alimentícios. E sim, nessas oportunidades a gente traz representantes de empresas alimentícias até para participarem desse processo avaliativo, né? Ou, em algumas circunstâncias, a gente traz o problema. Então, olha, a empresa tem este produto, né? Tem esta demanda, o que a gente pode fazer com isso? Então, e a experiência no contexto acadêmico desse desafio é sensacional, né? Os alunos adoram, se envolvem, exatamente porque eles se sentem desafiados a buscar uma solução. Então, sem dúvida nenhuma, é um benefício para todos, né? Antes da Camila falar, eu só queria lembrar ao nosso público que o chat está aberto para as perguntas. Estão chegando algumas, mas podem ficar à vontade para poder perguntar. Camila, pode falar. Não, acho que só complementando também o que já foi dito, mas eu enxergo até nessas possibilidades de parcerias, como a Ana colocou aqui, uma possibilidade que faz parte da própria questão do ensino, né? Então, se a gente pensa na universidade e no tripé do ensino, pesquisa e extensão, eu acho que essa parceria ela se aplica às três áreas, né, de atuação aqui da formação universitária, que esse de inovação ali dos alimentos, já participei até uma vez, já vi de perto ali o trabalho dos alunos, eles se envolvem muito, né, e é um trabalho de formação deles,
do currículo. Mas a gente pode pensar na questão que o Rafael colocou do interesse da pesquisa. Então, se eu quero novas tecnologias, dificilmente a indústria vai investir, né? A gente tem visto essas vacinas, a vacina da AstraZeneca, mas a AstraZeneca é a vacina de Oxford, a da Pfizer, da onde é da Pfizer? Todas elas têm uma associação com o Instituto de Pesquisa, né? Quem fez a pesquisa básica era um instituto que estava voltado com o objetivo de desenvolver pesquisa e resultados. E quando ele consegue fazer a pesquisa já em parceria com a indústria, olha, a indústria tem essa demanda e eu vou desenvolver uma pesquisa direcionada para atender a sua demanda, é vantagem para os dois, porque eu direciono, eu faço pesquisa para atender uma necessidade real e a indústria, ao invés de investir anos em pesquisa própria, ela aplica essa verba para um setor ali, para um grupo de pessoas, profissionais, que são mais capacitados. Ele não precisa contratar toda aquela equipe de pesquisa, né? Ele participa financiando parte dessa pesquisa. E na própria atividade de extensão, né? Muitas vezes as atividades extensionistas, a gente estava falando aqui de mudança de comportamento, então realizar atividades com a comunidade, de conscientização, a gente estava falando bastante aqui de higiene das mãos, né, dos sabonetes ali, do próprio produto da Raso. Tem estudos da OMS, e talvez a gente valeria a pena até a OMS repetir, não sei se ela repetiu já isso agora durante a pandemia, mas antes da pandemia, estimava que 95% da população mundial lavava menos as mãos do que deveria. Então, assim, um hábito simples, é muito simples. O que eu preciso ter água e um sabonete, né? Algum produto ali para ajudar nessa higiene. Se a gente parar para pensar, 95%, poxa vida, tem gente aqui entre nós que estaria nesses, né? Talvez 1, 2, 3 daqui, que seriam os que lavavam a mão suficientemente bem, né? Em todas as etapas ali que são preconizadas. Então, ao usar o banheiro antes de se alimentar. E quando a gente olha para profissionais da saúde, a Ana comentou ali a questão da luva, né? Essa questão da luva é um problema, porque o profissional de saúde, ele acha que ele pôs a luva, ele está trabalhando no ambiente estéril, mas esse paciente está cheio de secreções, cheio de infecções ali, e ele sai de lá, enquanto ele está mexendo no paciente, ele mexe nos equipamentos, tem estudos que mostram. A gente até discutiu, botei esse artigo aí até para os alunos discutirem essa semana lá na disciplina, mas acho que saiu na mídia também, no ano retrasado, antes da Covid foi. Fizeram no Hospital das Clínicas um estudo com contaminação, formação de biofilmes de bactérias nos equipamentos da UTI, que é o paciente que está mais sensibilizado, né? Se a gente botar ali no risco, por um agente infeccioso, e eles encontraram uma série de bactérias ali, várias de transmissão fecal, né? Ou seja, que sai pelas fezes, bactérias, algumas até não necessariamente patogênicas, mas que estão ali nos equipamentos. Então, significa o quê? Né? Que o profissional que está manuseando aquilo ali não fez a higiene adequada, e nem dos equipamentos. Então, só voltando, quando a gente pensa nessa parceria da indústria com a comunidade, e pensando na comunidade, população comum e profissionais da saúde, dá sim para a gente pensar em parcerias interessantíssimas de atividades de extensão, exatamente numa estratégia dessa de educação e saúde, né? E que é vantajoso para a indústria, porque, por outro lado, ela também promove, ou seja, se as pessoas antes não percebiam o hábito, a importância de ter um sabonete, olha, eu vou carregar um sabonetinho na bolsa, porque já que eu tenho que lavar a mão com tanta frequência, de repente eu vou estar num ambiente que não tem, isso facilita, aumenta a venda do produto dele, conscientizar a população de que, olha, eu preciso lavar a mão, isso é interessante para a indústria também, né? Então, eu acho que a parceria só vem ajudar em todos os aspectos. Eu acho que seria, quanto maior as possibilidades aí de parcerias que a gente puder estabelecer, maior é a vantagem para todos os lados mesmo. E, Camila, eu gostaria de fazer um complemento da tua fala, que é interessante, né? Essa estatística de 95%, talvez antes da pandemia, o hábito de higienizar, de lavar as mãos, ele fosse visto mais como algo individual,
né? Pô, eu não lavo as mãos, o problema é meu, né? E vocês trouxeram aqui, acho que foi a Ana Carolina que comentou, que isso deixa de ser algo individual, que já não era, mas de alguma forma a gente podia perceber e entender dessa forma, né? E passa a ser algo coletivo, né? Deixa de ser um egoísmo e passa a ser algo que fere a liberdade e até a coletividade. Porque ao eu ter práticas de higiene que não são as ideais, eu estou colocando em risco não só a mim, mas a todos que estão ao meu redor, ao meu convívio. Né? E a pandemia trouxe isso muito forte. Né? O uso de máscara talvez seja o melhor exemplo, que até mais do que a higienização das mãos, que vai lá, você vai no banheiro, você vai, enfim, em algum lugar e lava as mãos. Hoje é inconcebível você ver alguém sem máscara. Né? E eu já presenciei situações das pessoas discutindo, brigando, caso não, você põe a máscara, você está colocando em risco todo mundo aqui. E isso acontece muito, né? Então, acho que passou a ser algo mais coletivo, talvez, e isso é bom. E o outro ponto, quando a gente fala dessas parcerias, que foi a pergunta específica do Giancarlo, né? Quando a gente fala em trazer, Ana Carolina, soluções para o mercado, esse tema da vacina é um tema muito importante, né? De alguma forma, essas ações preventivas, se a gente olhar um pouco das boas práticas que acontecem em países desenvolvidos, né? Eles atuam muito nessa prevenção. Né? Então, como é que eu não pressiono o sistema público de saúde, ou mesmo o sistema privado de saúde? Atuando de forma preventiva. Porque se eu não atuo e não invisto aqui na prevenção da saúde, eu vou pressionar o meu sistema de saúde, seja ele público ou privado, mas eu vou pressionar. Então, eventualmente não vou conseguir ter o êxito que eu teria se eu investir mais aqui, nos antecedentes. Né? Então, acho que o Brasil tem um caminho longo para percorrer nessa educação, que é uma educação que as empresas, especialmente empresas do segmento de higiene e limpeza, têm, mas principalmente a sociedade como um todo. Né? Eu vejo uma questão cultural muito forte, e que talvez em outros países isso seja mais presente, das pessoas conseguirem entender que práticas preventivas ajudam a não pressionar o sistema de saúde ali na frente. Né? E no Brasil isso tem um caminho ainda a ser percorrido. Ótimo, Rafael, também, todos, Camila e Ana. Essa questão que você falou por último, Rafael, vem muito da nossa visão hospitalocêntrica ainda, né? Então, a nossa saúde é pautada nos hospitais, é pautado no tratamento e não na prevenção. Então, é muito mais fácil eu pensar, né? Eu já ouvi perguntas, se fizeram tantas vacinas para esse vírus, por que ainda não desenvolveu um tratamento, né? Então, ou seja, eu fiquei doente, eu me trato e pronto. É mais fácil do que tomar vacina. Fazendo a observação aqui que o Vitor Hugo colocou, né, são duas, na verdade, ele colocou que é muito importante a questão do tripé ensino, pesquisa e extensão, nessa ação pensando a coletividade, e ainda assim falta, o outro comentário dele resumindo, a falta de alteridade, né, de olhar e se preocupar com o outro. No caso das máscaras, por exemplo, eu dei um webinar há uns meses atrás com o pessoal nos Estados Unidos, e tinha um grupo que defendia o direito individual pela escolha de se vacinar ou não. Né? Então, não seria uma vacinação compulsória, e são brasileiros que moram lá e que criticavam o modelo de vacinação do Brasil, porque, no final das contas, a vacinação do Brasil, principalmente em crianças, ela é compulsória. Né? Se a criança não toma vacina, não se matricula na escola. Então, eles criticavam isso, esquecendo que o direito coletivo suplanta o direito individual. Né? Então, a gente ainda tem muito essa questão. Sobre ainda o contexto dessa parceria indústria e a gente já está estourando um pouco tempo, mas eu acho que é importante trazer essa questão, e tem outras perguntas para depois eu passar para vocês. Sobre esse contexto ainda da parceria indústria e universidade, eu vejo dois grandes macropontos, né, digamos assim. Um é a questão do descompasso que a gente tem de timing, né? E essa sempre foi uma crítica. Eu trabalho com parcerias entre indústria e universidade. Esse sempre foi uma crítica das indústrias, né? Olha, o tempo da universidade é um tempo muito longo, é um tempo de uma tese, é um tempo de uma dissertação,
e a indústria tem prazos muito definidos e precisa ser muito rápido e tal. Então, como que se relaciona essa diferença, ou como é possível minimizar o impacto disso? E também, no caso específico da empresa, né, a gente trabalha inovações, às vezes desenvolve produtos, né, que têm um impacto muito grande, mas como que as empresas, que são as demandantes nesse caso, internalizam esses processos ou esses produtos. E aqui eu não estou falando de um produto, por exemplo, como uma vacina ou como um medicamento que tem um foco na comunidade, mas pensando num desenvolvimento para a própria empresa, como é essa internalização? Porque às vezes houve um investimento aí de 10, 15 anos, e será que a empresa aproveita de fato esse projeto, esse produto que ela financiou? Então, como é essa internacionalização, não, essa internalização da proposta, do projeto? Então, a questão dos timings e a questão da internalização. Pode ficar à vontade, quem quiser começar. Eu não sei, alguma parte da tua pergunta me trancou aqui na conexão, mas eu acho que eu capturei ela, Carlos. Acho que por trás da tua pergunta tem um desafio que é muito típico e faz parte do dia a dia das decisões da empresa, né? Que é o equilíbrio entre curto e longo prazo. Uhum. Né? Obviamente que agora aqui é meio-dia, né? Eu tenho que pensar no jantar, mas eu antes preciso pensar no almoço. Né? Então, na empresa a gente vive muito essas decisões que privilegiam curto versus longo prazo, e a gente precisa encontrar um bom equilíbrio disso, porque não adianta você pensar em longo prazo e não ter uma robustez, uma saúde empresarial, financeira e sobre todos os aspectos que mantenham a empresa viva nesse longo prazo. E não adianta você focar curto prazo sem pensar o futuro, sem pensar estrategicamente, sem pensar o longo prazo. Então, acho que o equilíbrio dessas coisas, e quando a gente fala em desenvolvimento de produto, isso está muito no centro dessa discussão, é fundamental para o sucesso das empresas longevas. Né? Então, quando a gente vê empresas com muitos anos, né, de duração, e principalmente no Brasil, né, infelizmente, a gente tem um histórico de ter poucas empresas centenárias, bicentenárias, quando a gente vai ver, né, ou menos que isso até, justamente assim, tem, óbvio, questões econômicas, dificuldades de mercado, mas justamente por não conseguir, talvez, fazer essa calibragem, né, de visão de futuro e tudo mais. Eu vejo isso muito cultural dentro das empresas, acho que é um desafio cultural de você conseguir balancear bem as decisões de curto e longo prazo, ser muito resiliente, ser muito convicto, né, da tua estratégia, daquilo que tu persegues como futuro da empresa, mercados que são estratégicos, mercados que são alvo, foco para o futuro, e investir neles. Né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento de produto, no nosso caso, é exatamente isso. Naquilo que a gente acredita, a gente precisa investir. Né? E esse investimento ele tem que ter o seu payback, ele não necessariamente é de curto prazo. Né? Então, aí vai muito de perseverar, de acreditar, de ser convicto naquilo, mas, ao mesmo tempo, conseguir garantir o teu almoço aqui do outro lado, na analogia que eu falei. Né? Então, eu preciso estar pensando no meu jantar e garantindo que eu tenho o almoço antes. Então, esse é o grande desafio que se tem dentro das empresas. Mas acho que muito do sucesso e do futuro e da longevidade das empresas passa por isso, por você hoje plantar sementes que lá na frente vão ser colhidas. E áreas como P&D, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercados, elas estão muito concentradas nisso. A gente sabe que não tem soluções mágicas, tem muita pesquisa, tem muito conhecimento aplicado, tem muito estudo, e essas coisas elas precisam ser semeadas para serem colhidas lá na frente. Tá? Então, não tem uma resposta simples para isso, mas acho que parte muito de encontrar este bom equilíbrio, né, entre curto e longo prazo. E como as empresas desdobram isso dentro, né,
É uma questão muito da estrutura que se tem, de desenvolvimento de produto, de lançamento de produto, da tua capacidade de fazer isto, né, em paralelo às tuas atividades diárias, né? Mas que se trate isso de forma estratégica. Acho que as empresas precisam pensar isso cada vez mais de forma estratégica. Ter pessoas competentes é fundamental, especialistas no negócio, e naquelas aplicações, vamos dizer assim, que tu queres desenvolver. Acho que parte por aí. Ótimo, Rafael. Obrigado, Ana e Camila. Acho que, bom, o que eu penso, né, em relação a essa questão do timing é que, sem dúvida, a gente precisa exatamente se aproximar, né, nesse timing. O que muitas vezes a gente observa na universidade é uma certa lentidão nos processos, né, que às vezes não se alinha com essa relativa agilidade corporativa, um olhar talvez deslocado, um pouco deslocado da produção de conhecimento em relação à aplicação desse conhecimento. Então, muitas vezes se vê, produz-se muito conhecimento, mas onde é que eu aplico e como eu aplico? Então, acho que isso é algo que também é um desafio para a universidade, né? Da mesma forma que o Rafael traz quais são os desafios da empresa, eu acho que esse é um grande desafio da universidade. Aspectos de gestão mais eficiente, eu acho que são importantes. Trazer não só aspectos de gestão mais eficientes, mas inclusive mais modernos, né? Eu tenho lido ultimamente sobre metodologias ágeis de gestão, né? E em que equipes têm autonomia. Então, eu vou falar um pouco da nossa experiência, né? Não no Mackenzie especificamente, não só no Mackenzie, mas sim, a gente tem muitas vezes entraves nessa autonomia que lentificam o processo. Então, talvez essa modernização desse aspecto de gestão fosse algo necessário para favorecer essa aproximação. Então, também é um desafio para nós do lado de cá, mas eu acredito que se a gente investir nesses aspectos, isso vai ser vai dar resultados mais eficientes. Acho que é isso. Só fazendo um comentário sobre o que a Ana falou, Ana, tem um livro sobre essas metodologias ágeis que chama Como Fazer o Dobro do que você faz na metade do tempo. Né? Eu não sei se é muito bom. Eu não sei, eu tenho me interessado por isso ultimamente, então esses dias eu estava lendo um livro sobre Scrum, né? Que é exatamente sobre essas metodologias. E é muito interessante, né? E a gente fica sonhando com essa autonomia. Eu fiz um curso que legal, já tá vendo? A gente descobre um monte de coisa comum aqui, né? Viu? De gestão de inovação e saúde. Tem um professor muito legal que falou sobre isso. Falava do Scrum. Bom, enfim. Camila, isso é outro assunto, outro webinar. Outro momento de conversa. Mas é fundamental, né? Eu acho que é um ponto importantíssimo mesmo, porque muitas vezes a gente trava, e eu acho que é tanto a universidade quanto a indústria, né? Quantos convênios de estágio a gente vê que ficam parados ali porque a gente não consegue entrar num acordo entre a responsabilidade da universidade e a responsabilidade da indústria, né? E no fim, a vantagem que seria ali de ter o aluno trabalhando para a indústria e aprendendo para a sua formação profissional é perdida, né? No meio da burocracia. Mas só para finalizar, eu acho que um dos pontos que o Jean colocou ali, a questão do tempo, eu vejo que tem duas vertentes, né? Então, a universidade está na liberdade de fazer pesquisa básica, né? Então, do que a Ana falou assim, de tudo que a gente produz, né? Quanta coisa que a gente produz que não vê uma aplicação direta. Eu acho que está na responsabilidade até, né, do ambiente universitário fazer essa pesquisa básica, mas a gente não pode esquecer de ter um braço de pesquisa aplicada, né? Então, não necessariamente o mesmo professor que faz a pesquisa básica, ele tem que sempre encontrar uma área de pesquisa aplicada, mas que a universidade em si consiga estabelecer ali, eu tenho essas áreas de pesquisa básica, mas eu vou também implementar determinadas áreas de pesquisa aplicada,
E essas da pesquisa aplicada, eu acho que a pesquisa é direcionada para o atendimento de uma demanda, né? E você encontra quem é a parceria privada que tem interesse nessa demanda também. Porque se o problema é real, eu tenho outras pessoas ali na indústria, nas empresas fora da universidade que têm interesse, né, em usar esse resultado. Então, eu acho que é uma conversa, mas que, de certa forma, passa por essa questão de gestão também, de você estruturar e organizar na universidade quem vai fazer o quê, não necessariamente limitando, mas direcionando áreas de pesquisa aplicada, sim. Só quero complementar que, sem dúvida nenhuma, inclusive eu sou uma pessoa que faço pesquisa básica na minha área também, mas sem dúvida, eu, aliás, adoro a pesquisa básica, então não desmereço ela de forma nenhuma. Só para mencionar essa questão, se não fosse o trabalho de pesquisa básica, né, de cultivo de célula e tal, a gente não iria ter, por exemplo, o grupo do Herren produzindo minicérebros e entendendo como é o impacto do vírus da Zika, né, na microcefalia. Então, é uma coisa interessante. Gente, nós precisamos finalizar, já me sinalizar aqui que nós já passamos 10 minutos, mas eu vou direcionar algumas perguntas do chat para alguns de vocês, mas eu vou fazer assim, já direcionando, vou fazer todas as perguntas para cada um, e aí para fazer as considerações finais. Então, Camila, dentro de um conceito de ecossistema, né, pensando no ecossistema da saúde pública, qual é a participação do setor público na saúde pública? E também se é possível afirmar que a falta de higiene se dá somente pela falta de acesso ou também tem um peso cultural. Então, falar do setor público e falar do perfil da pessoa, né, que tem essa questão como é que se diz? Falta de higiene, né? Falta de higiene. Vamos começar pela falta de... Peraí, deixa eu passar todas as perguntas para cada um, né? Então, tem uma pergunta aqui que foi do Zeli, essa é para o Rafael. Se a indústria possui alguma ação junto à população no que se refere aos cuidados de higiene necessários para evitar doenças. Eu acho que, de alguma forma, você já abordou, mas se você quiser detalhar um pouco. E, por fim, para a Ana, a questão, falar um pouquinho da questão do negacionismo, Ana. Se você acha que como enfrentar esse negacionismo e se vai haver, especialmente no movimento antivacina, e se vai haver uma mudança de mindset, né, de mentalidade do povo, especialmente no Brasil, por exemplo, com relação ao uso de máscara, se a gente vai continuar usando máscara para outras condições clínicas, independente de pandemia ou não. Então, vamos começar com a Camila, e aí tá, vou tentar falar rapidinho. Suas considerações finais, Camila. Tá. Não, então, só finalizando, já vou responder finalizando aqui. Eu acho que essa questão de falta de higiene é, de fato, muito mais cultural do que por falta de possibilidades, né, por dificuldades estruturais. Mas eu acho que quando a gente supre a dificuldade estrutural, não tem outra barreira a não ser o hábito, né? Então, a gente tem que atacar... Eu estou falando da dificuldade estrutural porque existem locais em que a gente não tem. Você chega lá com a proposta, olha, vou trabalhar com vocês higiene das mãos, e aí você vai para uma escola que não tem água tratada. Não tem. Então, como que você vai higienizar a mão das crianças ali? Então, eu acho que a gente precisa ultrapassar primeiras barreiras estruturais para poder focar na questão cultural, que é, sim, eu acho que é o maior peso aí. Em relação à responsabilidade do setor público, é a maior de todas, né? Porque quando a gente pensa em setor público, vai desde da nossa parte de governo, de administração, da nação, dos estados, dos municípios, e na questão de legislação, de regulamentação, não só das maneiras de atuação da saúde pública, da rede de atendimento de saúde público, mas também do atendimento privado, né? Então, também passa por ali a regulamentação do qual vai ser a responsabilidade, como que vai trabalhar o setor privado, que a gente estava falando no início. A saúde pública em si, ela abrange o atendimento público e o privado, né? E quando a gente pensa na responsabilidade governamental, pública,
também é ela que participa dessa regulamentação do setor privado. E na questão da própria atuação, seja da vigilância, do levantamento, do acompanhamento de como, né, o que está afligindo a sociedade no momento, até as estratégias, elaborar as estratégias e, de fato, a atuação para o combate, para o controle daquele determinante de saúde, né? Ótimo, de fato, Ana. já vou me despedindo aqui, ó, já aproveito já e agradecendo a conversa que foi excelente. Obrigado, Camila. Ana, é também o mesmo padrão. Bom, sobre essa questão do negacionismo, como individualmente a gente enfrenta, eu acho que com informação, né, que, enfim, orientando, de novo, educação, né, da população, para que as pessoas entendam que esse processo, né, de negar a efetividade, a eficácia de uma vacina é bastante complicado, enfim. Então, eu acho que é como uma questão de quanto mais a gente orientar, explicar, né, e aquela fala inicial da interpretar informações, né? Quanto mais a gente fizer isso, menos a gente vai ter esse contexto. Quanto ao uso de máscara em outras condições ou ao prolongamento disso, confesso que eu não sei responder, né? Assim, qual vai ser o comportamento efetivo. Acho que sim, vai haver talvez em algumas parcelas da população, com uma conscientização maior. Você vê em outros países, por exemplo, né? Esse cuidado com o coletivo que supera o cuidado individual, então as pessoas usam máscara, estando resfriadas ou estando com alguma coisa, elas usam máscara no ambiente coletivo. Eu espero que a gente traga isso para cá também, né? De novo, sem dúvida que a gente já conversou bastante, é uma questão cultural, então precisa de um processo de construção. Então, agradecer também, e foi excelente poder passar esses momentos aqui com esse grupo. Obrigada, viu? Rafael, por favor. Então, acho que a questão do papel da indústria nessa educação, ela sim, ela existe, ela tem um princípio que parte de dentro de casa, né, e de educar os nossos profissionais e como eu comentei, não só para boas ações ou bons comportamentos, vamos chamar assim, dentro da porta para dentro da empresa, como se não da porta para fora, né? Os cuidados que se tem da porta para fora, que os riscos são muito maiores do que dentro da empresa, né? Lá está todo mundo de uniforme, com os EPIs, com os protocolos de segurança. Então, o risco existe, ele existe em qualquer situação. Você levanta da cama de manhã, você já está exposto a risco, né? Mas ele é muito minimizado, né? Não se trata de eliminar o risco, se trata de diminuí-lo, né, ao máximo possível. Mas a indústria, sim, ela pode exercer talvez um papel educativo maior, né? Principalmente em áreas que são mais suscetíveis, eu diria, né? Que as gurias trouxeram aqui, a Camila particularmente falou aí, uma escola que eventualmente não tem a estrutura, não tem água tratada, como é que você vai exigir das crianças, dos professores que façam a devida higienização, né? Mas eu concordo com ela que esse tema, ele tem ambos os lados, né? E talvez mais cultural do que estrutural até, né? Mas, enfim, acho que a indústria ela pode assumir um papel mais protagonista nessa questão de conscientizar a população em relação ao uso de produtos de higiene. A gente falou muito aqui de sabonete, obviamente é a nossa praia aqui, né? A gente tem outros produtos também, mas sabonete é o que a gente vive, é o que a gente respira muito na empresa. E acho que a indústria pode sim se desenvolver mais nesse aspecto educativo, principalmente focado em áreas que eventualmente não tenham as melhores condições e tentando até apoiar socialmente nisso, né? E com ações específicas. Nós mesmos fizemos na pandemia, doamos mais de 1 milhão de sabonetes no início da pandemia para comunidades necessitadas. Eu acho que isso ajuda, né, para essas pessoas que não têm acesso, apesar de sabonete ser um produto relativamente barato, se a gente for ver, né, mas as pessoas muitas vezes não têm renda, não têm acesso, então ajudar elas nisso é um papel importante.
Agradecer a vocês aqui pelo convite, por poder participar, por poder aprender aí sobre áreas que não são minha praia, né, em termos de especialização, aí, alimentos. Ana Carolina, obrigado aí pelos comentários, e poder estar participando aqui com você, trazendo um pouquinho, né, de uma breve visão aí do lado da indústria para vocês e para os participantes. Muito obrigado. Eu queria agradecer em nome do CCBS e também em nome do Mackenzie Soluções, da nossa universidade, esse bate-papo, que foi tão gostoso que a gente não viu o tempo passar, né? Eu acho que a gente ficaria aqui mais uma hora conversando e se tivesse mais... e perguntas tinham mais, né? Eu fiz aqui uma junção de perguntas para a gente ganhar tempo. Mas foi muito bom, queria agradecer ao Rafael pela sua disposição, pelo seu tempo, dar os parabéns pelo trabalho que vem sendo feito em sua empresa, né? E agradecer também aí a colaboração nessa possibilidade dessa parceria indústria e universidade. Agradecer a Camila pela participação também. A Camila tem trabalhado num curso de pós-graduação Lato Sensu na área de saúde pública, e nós aqui estamos construindo juntos esse curso. Se Deus quiser, no mês de agosto a gente lança, né, um livro sobre doenças emergentes e reemergentes, e vai ter um capítulo dedicado à pandemia de Covid-19. Então, a Camila tem estado bem imersa nessa área, né, Camila? E agradecer a Ana Carolina pela fala e também por trazer aspectos tão práticos do nosso dia a dia e que a gente faz errado mesmo, né? Eu também ponho vinagre nas frutas. Eu também, de vez em quando, lavo uma laranja com o detergente, né? Mas, enfim, é bem interessante essa abordagem e que é muito prático para a nossa vida. Então, queria só agradecer a todos e agradecer o Mackenzie Soluções pela oportunidade também de estar aqui conduzindo esse webinar. Uma boa tarde, um bom almoço, né, para todos que vão almoçar ainda, e até logo. Obrigado, Tchau. boa tarde. Obrigado. Tchau, obrigada. Obrigada, tchau.